Glória a Deus. Aleluia. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Irmão, hoje é mais um domingo que estamos na presença do Senhor e sabemos que tudo coopera para o bem daquele que serve ao Senhor Jesus, né? E como de costume, hoje eu não poderia deixar de fazer a live. Vem também falar sobre as outras demais lives, que teve 2 lives, eu acho que eu não consegui fazer por causa do celular, que eu estava tendo problema, né? E também com a conexão com a minha internet. Aí acabou complicando um pouco. Eu estou aí no processo de terminar de fazer a máquina, né? Que eu vou ver se eu fazer um pequeno estúdio para poder fazer as lives em particular. E também me aprofundar mais nessas áreas, porque é bom, porque tudo isso agrega, né? Para poder o quê? Levar as boas novas de Jesus Cristo. Porque nós também não podemos ficar parados. Assim como o reino de Satanás não fica parado, nós cristãos também não podemos ficar parados. Porque a palavra do Senhor fala que, ele fala assim, para o preguiçoso, né? Vai ter com as formigas. E não é diferente no reino de Deus, porque o Senhor espera que eu e você estejamos, sabe o quê? Fazendo a obra de Deus. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer aos pessoas que estão conectados e para os demais que estão vindo ainda, em nome de Jesus, eu quero agradecer do mesmo jeito, porque sabemos, né, que o inimigo opera, o inimigo trabalha, ele tenta impedir que eu e você avançamos no reino de Deus. Até mesmo pessoas estão sendo até impedidas nesse exato momento para poder ver essa live. Mas eu creio em nome de Jesus que as correntes do maligno, as correntes de Satanás já caiu por terra em nome de Jesus, na minha, na sua, na nossa vida, porque Deus quer que nós damos a resposta certa. E a resposta certa é: ei, acalma-te, que eu estou contigo. Então, quando o nosso Deus fala essa palavra para nós, homens e mulheres de Deus, que acreditam na sua palavra, ele está falando: não se preocupe, a briga é minha. Quem crê, dá uma glória a Deus aí. O irmão Itamar está online. Parabéns, irmão Itamar, porque vi no Face lá que era o seu aniversário, né? Desculpa por não poder responder, porque meu celular estava uma bênção. Quando eu mandava mensagem, mandava para outra pessoa, estava uma bagunça. Tanto que hoje estou fazendo live com o celular da minha esposa, que ela está em casa hoje. Então eu peguei emprestado com ela, ainda estou terminando a máquina para poder fazer a live em particular. Que Deus te dê muitos anos de vida e sabedoria nessa trajetória cristã. Amém? Irmão, como de costume, eu não posso sair daqui agora sem falar da palavra de Deus. Quem tem promessa de Deus aí? Eu creio que eu tenho promessa de Deus guardado. E as promessas são para aqueles que não desistem. Assim como o homem ou a mulher ficam se guardando para até o dia do casamento, a promessa é para aquele que guarda. Guarda a sua parceira, guarda o seu parceiro. Assim também Deus é conosco. Deus também está em busca de pessoas que aguarde Ele, porque assim como Ele fala, como noivo, Ele vem em busca da sua noiva, mas quando Ele vier, Ele vai derramar as promessas dEle na sua, na minha, na nossa vida. Amém? Irmão, vou pedir para que vocês abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Eu vou estar lendo do capítulo 2, do versículo 1 até o 10. O tema aqui da Bíblia está: a salvação pela graça.
O tema que Deus mandou colocar aqui no meu coração é a graça presente de Deus. Você crê que a graça é um presente de Deus? Você crê que a graça do Senhor Jesus é presente de Deus? E através dessa palavra que Deus colocou no meu coração, Ele vai dar a revelação do Espírito Santo para mim e para você. Que esse tema, graça presente de Deus, tem um significado muito importante. Amém? Irmãos, e a palavra do Senhor fala assim, eu vou estar me inclinando, que eu coloquei uma mesinha aqui. Vamos lá. E a palavra do Senhor fala assim, em Efésios capítulo 2, no versículo 1 até o 10, a palavra fala assim, e ele, melhor dizendo, vos vivificou, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecado, nós quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos deleitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para nós séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, pois pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Até aí. Feche seus olhos em nome de Jesus, vou estar orando. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso Jesus. Meu Pai, o Senhor já deu a palavra aqui, Pai. Em nome de Jesus, abre a minha mente, Senhor Deus. Dá revelação profunda, Senhor. Permita-me, Pai, através da sua misericórdia, Pai, entrar no Santo dos Santos. Através do Teu Espírito Santo, que essa palavra venha entrar no coração desse homem e dessa mulher, Pai. Que o Senhor venha falar com eles tremendamente. Sabemos, Pai, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque a Tua graça, ela é abundante, Pai, nesse mundo, Pai. E ela está disposta, Pai, a liberar sobre a vida daqueles que aceitar o Teu Filho. Em nome de Jesus eu agradeço, Pai, por mais um dia de vida, aonde o Senhor permite, Pai, que esse servo ande pela essa terra, divulgando e falando do Seu grande amor. Em nome de Jesus, fala conosco através do Seu Espírito Santo, através da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu irmão, a palavra do Senhor começa falando, agora eu vou pegar a Bíblia na mão, que eu vou precisar. A palavra do Senhor começa assim. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 diante, a palavra começa falando, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecado. Você sabia que eu e você já estavam no deleito do pecado? Já estávamos mortos. Desde a época que nós, homens e mulheres, nos conhecemos como pessoas racionais,
Eu não falo bebê. O bebê, ele nasce em forma de pecado, mas ele não cometeu pecado. É por isso que nós cristãos acreditamos que uma criança, quando nasce, e se ela parte desse mundo, ela vai diretamente para o céu, porque o Senhor abençoou as crianças. E falando das crianças, é o reino do céu, porque elas não sabem o que fazem. Mas eu e você, como homens racionais, inteligentes, na teoria, sabendo o que é bom, o que é mal. E a palavra do Senhor está falando, Ele vos vivificou, estando-nos mortos nos vossos deleitos e pecado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E cometemos o quê? Porque nós sabemos que não era para fazer e nós fazemos. Nós sabemos que nós pensamos e devemos desviar do caminho e fazemos o que é errado. Por quê? Porque a partir do momento que a inocência da nossa mente ela é bombardeada pelas coisas desse mundo, você começa o quê? A desejar, a querer as coisas desse mundo. Por isso que a palavra do Senhor fala que devemos ensinar o caminho dos nossos filhos, o caminho do Senhor, para que quando ele cresça, ele lembre do caminho de Deus. E eu quero falar para você, você tem a obrigação de ensinar para o teu filho, porque o mundo está ensinando o errado. O mundo está ensinando o caminho da droga, o caminho do vício, o caminho da prostituição, o caminho da mentira, o caminho da morte, o caminho da inveja. Se eu for fazer uma listagem dessas coisas do mundo, há inúmeras situações, há inúmeras acusações que o inimigo pode usar contra mim e contra você. Porque desde que nós nos colocamos como pessoas racionais e a inocência foi tirada, até mesmo nessa vida, o diabo, ele vira 24 por 48 horas bombardeando a minha e a sua mente. E com que nós andamos nos alimentando para que isso não venha entranhar em nossos corações? Não venha entranhar na nossa alma. Não venha entranhar, sabe o quê? No nosso espírito que Deus edificou e fortaleceu. Você sabia que quando você vai buscando de Deus, você medita nele dia e noite, você é fortalecido para rejeitar a bandeja de Satanás? Mas a questão é, você buscou a Deus ou não buscou? Você foi atrás de Deus ou não foi? O que você anda fazendo para fortalecimento, para rejeitar também as bandejas, as setas, as situações que o diabo vem colocando na minha, na sua vida? O que andamos fazendo? Se isolar na sua casa é bom? Mais ou menos. Você sabe por quê? Se você não vai para a rua, se você não vai para o meio da sociedade, é quase possível você conseguir resistir. Porque mesmo em casa, o diabo ele bombardeia a sua mente. Mas é lá fora que é onde você vai dizer se você é ou não é cristão. É lá fora, no mundo, que o diabo vai querer dizer que você não é. É lá fora que vai se concretizar na palavra, que aqui no versículo 1 ainda, que a palavra está falando, estando-nos vós mortos nos vossos deleitos e pecado. É lá fora que você vai dizer se você vai pecar ou se não vai pecar. Dentro da igreja, todo mundo é santo. Dentro da igreja, todo mundo parece anjo. Se você olhar para o irmão, daqui a pouco ele nasce até uma asa e começa até a voar no meio da igreja, se der bobeira. Eita Deus! Mas é verdade, é todo mundo com carinha de anjo, ninguém peca dentro da igreja. A gente insinua-se, né, que não pode pecar dentro da igreja. Mas ninguém peca, ninguém xinga, ninguém grita, ninguém fala nada lá dentro. Mas sai da porta para a rua, cadê o cristão? Cadê o homem e mulher de Deus?
Cadê aqueles que o Senhor vai falar, os aprovados? Vigia, irmão. Olha pro teu irmão aí, se tiver alguém do teu lado olhando essa live aí, fala aí, vigia, irmão. Não peca não, hein? Glória a Deus, aleluia. Os pessoal que foi entrando, vai dando ok aí para me saber o nome. Tá bom? A irmã Raquel está online, seja bem-vinda em nome de Senhor Jesus. E no versículo 2 de Efésios, fala assim, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha só. Olha só, gente. Você não está entendendo o que Deus está falando aqui. Olha o que Deus está falando aqui. Nos quais andaste. Andaste quer dizer verbo passado. Mas olha só. Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo. Você está andando no sentido do mundo ou contra o mundo? Você está a favor desse mundo ou contra esse mundo? A palavra de Deus fala que nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Ei, pastor, você está louco? É palavra de Deus. A palavra de Deus fala que eu e você estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós somos herdeiros e somos moradores de Deus do céu. Eu e você temos uma morada. Nós moramos no céu, lá é a nossa casa, lá é o nosso lugar. Aqui é um lugar temporário, que é para mim e você fazer a obra de Deus. A palavra do Senhor fala que nós somos chamados desde do ventre da nossa mãe, você sabia disso? João foi chamado para uma luta. João Batista, que eu estou falando, ele foi profetizado através do anjo, falando com Zacarias. Eu e você temos um chamado. Nós viemos diretamente do interior de Deus, dentro de Deus. Deus colocou o teu nome. Deus te chamou pelo teu nome. Você tem promessa de Deus, não é para ficar andando no favor desse mundo. É para ir contra as coisas desse mundo. Não é para ser como mundano. Não é para ser como eles. Ei, mas isso não é preconceito? Não é preconceito. Não é preconceito. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode fazer coisas que não deve, você não pode adulterar, você não pode beber. Por quê? Porque isso aqui que nós somos pertence a Deus. Essa casa aqui pertence a Jesus Cristo. Agora, se você fica a favor desse mundo, os principados e potestades, olha o que está falando aqui no versículo. O príncipe desse mundo, ele vai habitar em você. Se você faz as coisas desse mundo, o príncipe desse mundo, ele vai habitar em você e vai fazer um belo de estrago. Se ele não te matar, ele vai usar você para destruir alguém. Ah, mas eu não matei, nunca roubei, nunca fiz. Mas de algum modo ele vai te usar de algum instrumento para ferir uma pessoa. E essa ferida, essa pessoa vai carregar durante anos. Você pode ver relacionamento frustrado porque não tiveram a direção de Deus. Quantas pessoas feridas porque se anteciparam em situações que não devia. E hoje leva sobre si um peso do pecado. E muitas vezes não cai simplesmente sobre eles, cai sobre os filhos. Porque geram filhos sem uma estrutura familiar, sem uma estrutura de um pai, de uma mãe. A criança já cresce sem saber quem é pai, quem é mãe, que é normal separação. Não estou aqui apontando ninguém, eu estou falando aqui do princípio cristão. O princípio cristão é a família. Agora, se você vai a favor desse mundo, sabe o que ele fala para você? Ah, eu não estou aqui para aguentar isso não saí da casa da minha mãe para aguentar isso não. Eu vou voltar para casa da minha mãe, separa. E larga a pessoa com o filho. Cadê a promessa? Cadê a alegria do casamento? Se você não tiver enraizado em Jesus, o seu casamento também não vai bem.
Não adianta você tentar tampar o sol com a peneira, que chegará o tempo que você vai colher. Ah, mas eu já estou casada há mais de 20 anos, nunca deu nada. Não esquenta não, uma hora chega. Se não tiver Deus no casamento, uma hora a verdade vem, porque não tem os princípios cristãos, não tem Deus no casamento. Não sei por que eu estou falando de casamento. Tem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra no meio do casamento. Ei, você, se você não vigiar, você vai perder sua família. Se você não colocar Deus na sua casa, é quase 100%, sabe do que? Destruição da tua família. Que tipo de conversinha que você anda com pessoas no mundo? É blá blá blá? Cuidado, porque o diabo tem os seus para desviar o que são de Deus, viu? Continuando, no versículo 3 de Efésios 2. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Olha só, no versículo 3 fala assim: entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Eu acabei de falar lá atrás. Fazendo a vontade da carne e do pensamento. Olha só. Eu tenho a dizer, eu sempre falo com os irmãos e irmãs aqui do ministério, que antes de pecar, você olha, você pensa. A decisão de você fazer é sua. A sua carne só vai fazer aquilo se você decidir fazer. Se você decidir fazer, é pecado. Se você não decidir fazer, não é pecado. Ela foi para a tua mente, mas você não deixou descer para o coração. Por isso que Jesus fala que seus olhos forem bons, tão luz há. Se seus olhos forem mal, tão trevas há. Porque a boca só fala aquilo que o coração está cheio. E eu vou falar para você, tem pessoas que estão precisando mudar a mente. Os teus pensamentos estão tão podre. Está tão podre. Você não consegue ver um rabo de saia. Que o pensamento vai longe. Só que assim, eu tenho uma palavra para você. A decisão de pecar ainda é seu. A decisão de pecar ainda é sua. Você viu? Não olhe mais. Agora, se você ver e ficar olhando, é propício você pecar. Ah, mas eu não fiz ato nenhum. Mas você pecou com seu coração. Você pecou com seu coração porque você sabe muito bem o que você pensou, o que você queria, o que você fez na tua mente. Porque o diabo, ele não sabe o que está na tua mente, mas você sabe o que você estava pensando. O que você anda pensando ultimamente? Em separar da tua mulher? Em largar o ministério? Não sei. Beber uma cachaça, usar uma droga? Que tipo de pecado que anda assolando a tua mente? Porque se você lê a Bíblia, você não está pecando. Se você ora, você não está pecando. Se você se guarda, você não está pecando. Mas que tipo de pecado que você anda fazendo escondido, pensando que Deus não está vendo? Que tipo de pecado você anda fazendo que você pensa que Deus não está observando os teus atos? O que você anda fazendo nas escondidas? Eu quero dizer para você que lá Deus está. Deus está vendo tudo o que você está fazendo, tá? Não adianta você querer ocultar pecado, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Se der bobeira a qualquer hora, Ele externa a tua vergonha. Você sabe por quê? Nada que está oculto permanece oculto, porque nosso Deus, Ele faz resplandecer a verdade. Porque nosso Deus não é Deus de mentira. O nosso Deus não é Deus de brincadeira. Quem sabe você está brincando muito com pessoas que estão te levando 1 centímetro, está faltando 1 centímetro para tu pecar. Está faltando somente um toque. Não sei para quem é. Está faltando só um toque.
Você viu, você olhou, você até foi para cima, mas está faltando você pegar. Cuidado com o que você vai pegar. Deus está falando, se você pegar, vai ser queda, vai ser vergonha. Hoje Deus está te edificando para você, sabe por quê? Para você não cair na mesmice do passado. A palavra de Deus fala que Jesus orou por Pedro. Jesus falou para Pedro assim: Pedro, Satanás veio a mim pedindo para se andar, e eu orei por você. Deus hoje está me usando como profeta na tua vida. Cuidado. O diabo está te cirandando, mas Deus levanta os seus para te avisar. Cuidado com quem você anda. Cuidado com essas brincadeiras. Cuidado com esse vício. Eu não sei para quem é, mas Deus está falando. Cuidado para você não cair. Porque se você cair, grande vai ser a queda. E eu vou falar, somente Deus para te levantar. Somente Deus para te levantar. Porque quando você cair, o diabo vai para cima. Você sabe por quê? A palavra do Senhor fala que quando Deus entra, 1000, uma legião, né, sai. E depois entra 7. Então imagine as legiões que não ficam só esperando a oportunidade para entrar em você de novo. Para fazer o estrago que ele deseja fazer na tua vida. Às vezes nem é na tua vida, mas usando toda a tua vida para fazer o estrago na vida alheia. Toma cuidado. Toma cuidado com quem você anda. Toma cuidado, sabe por quê? Se aproxima de pessoas que te edificam. Fique de perto de pessoas que te levem a níveis mais altos, com mais compromisso com Deus. Se o pastor liga, se o pastor não ligar para você, olha só, isso aqui é a revelação de Deus. Se o pastor não ligar, ninguém liga. Ninguém pergunta, ninguém sabe, ninguém vê. O pastor anda preocupado com as ovelhas, mas se a ovelha, como é que anda preocupado com o pastor? Eita, não sei para quem que é. Você já perguntou como está teu pastor hoje? Você já perguntou se o pastor está precisando de alguma coisa? Como anda a tua vida espiritual com Deus? E com os irmãos da igreja? Você anda tendo comunhão? Isso ajuda você a não pecar. Mas tem pessoas que vão para a igreja e quer ir para a igreja, ir para sua casa e pronto, acabou. Isso é individualismo. Cristão não é individual. Cristão é comunhão. O cristão é estar numa rodinha realmente de irmãos e irmãs conversando. Não para fofocar a vida dos outros, mas para edificar a casa de Deus. Chama teu irmão lá, domingo lá, para almoçar na tua casa. Chama teu irmão lá para orar. Às vezes nem almoçar. Às vezes teu irmão está precisando que você ore pela vida dele. Está falando assim, nem para uma pessoa para me ajudar em oração. E aí? Você pode fazer isso? Para quem é isso aí? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Versículo 4. Deus, porém, que é riquezas em misericórdia, pelo seu muito amor com nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo pela sua graça. Pela graça sois salvos. O amor espiritual, o amor incondicional de Deus nos dá a certeza da salvação pela graça. A salvação, ela não é dada através das tuas obras. Elas falam de você, mas ela não corresponde para a sua salvação. A salvação é através da fé, na fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça. O tema da palavra não é graça, presente de Deus. Jesus Cristo é a graça, é o presente de Deus para mim e você. Aí a palavra está falando aqui, bem no finalzinho, aqui ó, no versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo pela graça. Graça sois salvos. Você é salvo pela graça, meu amigo. Eu vou falar para você uma passagem que me impactou muito e me fez colocar os pés no chão,
Porque eu queria ser muito como os outros irmãos. Desculpa pela fala. Eu queria muito ser como os outros irmãos. Queria falar em línguas, queria pular, queria falar reteté, queria expulsar demônio com imposição de mãos. Queria ser homem como homens que eu via que orava muito bonito, lindo, maravilhoso. Até um dia que eu vi uma palavra que fala assim, que Jesus Cristo mandou os discípulos, né, curar, libertar, expulsar demônio através do nome dele. E ele já falou, de graça recebeis, de graça vos dais. E com isso os discípulos eles foram fazer o que Jesus falou. De certo tempo, esses discípulos veio até Jesus. E todos eles estavam alegres, afóricos, porque conseguiram colocar a mão e expulsar demônio, colocaram a mão em enfermo e era curado, colocaram situações ali diante de Jesus, que era o que Jesus falou. Ide, pregai o evangelho, curai, libertai, toda a situação, eles fizeram. Só que Jesus, quando viu a situação deles vindo, deu uma facada, na vida espiritual deles, porque eles estavam altos de si, achando que eles podiam fazer muitas coisas. Jesus falou algo assim, não fique alegre porque os demônios vos obedecem. Se alegrai, porque seu nome está escrito no livro da vida. Eita Deus! Não se alegre porque essas coisas aconteçam, porque isso é glória de Deus. Mas se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Jesus está nos ensinando algo tão importante, porque podemos ver que pessoas se edificam a si mesmo através das obras de Deus. Mas Deus está falando, busque o reino de Deus. Faça essas obras, mas busque a tua salvação. Busque a tua salvação, porque não adianta você curar no meu nome, não adianta você expulsar no meu nome, não adianta tu fazer no meu nome se o seu nome não está escrito no livro da vida. Não adianta você fazer tal fato que você vai ser renegado naquele dia. Não é isso que o Senhor fala? Que naquele dia muitos chegarão até Ele chamando de Pai. O Senhor vai falar, afasta de mim que eu não te conheço. E uma pergunta que Jesus está mandando falar agora através do Espírito Santo. Jesus te conhece? Jesus te conhece. Mas é uma pergunta que Ele está fazendo para você. Jesus te conhece? Faz essa pergunta para você. Senhor, tu me conhece? Eu te respondo que Jesus te conhece. Jesus te conhece se você peca. Jesus te conhece se você faz coisa errada, se você não faz. Jesus te conhece por inteiro. A Deus ninguém engana. A Deus ninguém zomba. Nosso Deus não é Deus de mentira. Nosso Deus não é Deus que fala uma coisa hoje e amanhã não cumpre com a sua palavra. Ele não é homem para com isso, para que minta. Eu quero dizer para você que está na hora de você abrir seus olhos espirituais em nome de Jesus. Está na hora de você ter um novo avivamento. Um novo avivamento. Está na hora de você, renovar tuas forças aqui dentro. Você está fraco, você está a ponto de pecar. Renove as suas forças no Senhor. Renove as suas forças em Deus. Você sabe por quê? Tem muitas pessoas que seguem o pastor, seguem o irmão. Não que isso não seja bom, mas eu quero te dar o maior exemplo de homem na Bíblia para você seguir. Siga o exemplo de Jesus Cristo. Ele foi um bom homem. Ele é Deus. Ele mostrou como devemos viver nessa terra e nos conduzir nessa terra como exemplo. Paulo fala assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo está falando que sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas ele está falando para imitar ele ao mesmo tempo. Mas eu imito Cristo. Sabe o que ele está falando? Vai direto também. Quer me imitar? Imita-me. Mas eu imito a Cristo.
Está na hora de pessoas acordar e imitar a Cristo. Está na hora de pessoas renovar a sua mente em nome de Jesus. Sejam meus imitadores, mas sejam imitadores de Cristo. Não é isso que Paulo fala para mim e para você? Tem pessoas edificando vidas. Sabe como? No exemplo do Paulo. O pastor é um homem de exemplo. Ele tem que ser exemplo. Mas se um dia o pastor cair? E se um dia o teu irmão que você está com você na caminhada há tanto tempo cair? Como que vai ser? Você vai cair também? Porque se você estiver com o teu irmão edificando a sua vida através do teu irmão, você tem a probabilidade de cair junto com ele. Mas se sua vida está edificando, ele cai, você não cai, e você vai ajudar ele a levantar. Nós somos chamados para levantar vidas. Nós somos chamados para ser a diferença desse mundo. Você está aqui para ser exemplo. Você ser como Jesus Cristo. Nós não podemos ser 100% como Cristo, porque nós já viemos de uma natureza pecaminosa, nós fizemos pecado, mas nós somos renovados, vivificados através da tua graça, nós somos santificados através de Cristo. Então quero liberar sobre você essa pergunta de novo. Você sabe o que Deus anda pensando de você? Você sabe? Pergunta para Deus. Você me conhece? Você sabe quem eu sou? Ele sabe. Ele só quer saber de você. Ele só quer saber de você se você está disposto a deixar ele mudar o que precisa mudar em você. O que precisa ser renovado. Tem pessoas que andam tanto tempo no meio do evangelho. Gente, tem tanta gente que já está 10, 15, 20, 30 anos. Vai nascer de novo se der bobeira. Mas ainda não entendeu o que é caminhada cristã. Caminhada cristã não é ficar isolado, mas também não é ficar parado na obra. Ao mesmo tempo, você tem que estar na obra fazendo e vigilante. Não estando parado e vigilante, fazendo aquilo que Cristo fez. Você acha que o próprio Cristo, ele estando na terra, ele também orou, ele também vigiou, ele também lançou sobre nós uma palavra. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E uma pergunta para você: quem te enviou? Quem te enviou nesse mundo? Se eu perguntar isso aí, todo mundo vai dizer: quem te enviou nesse mundo agora? Quando você nasceu? Como você foi formado no ventre da tua mãe? Quem te enviou ali? Quem te enviou? Todo mundo vai dizer: foi Deus. Se Deus te enviou, porque tem um propósito. Você não está nesse mundo simplesmente por estar. Você tem um propósito de Deus nessa terra. Você não é obra do acaso. Você está aqui para fazer a diferença, para andar na contramão desse mundo, para fazer aquilo que Deus quer. Paulo falou: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Está na hora de nós imitarmos Cristo. Receba o teu chamado hoje em nome de Jesus. Receba a promessa de Deus na tua vida em nome de Jesus. Está na hora da igreja parar com essa situação de individualismo, parar com essa situação de cada um na tua casa e acabou. Não, estamos aqui para edificar uns aos outros para a obra de Deus. Fortalecendo um ao outro na obra de Deus. Mas eu quero perguntar para você: você está edificando vida? Qual foi a última vida que você andou edificando? Qual foi a última vida que você foi em busca e falando do Evangelho? Ah, mas quando eu tenho oportunidade eu falo. Jesus Cristo, ele não esperou simplesmente a oportunidade, ele ia em cidades em cidade. E isso me leva ao local onde Jesus, ele foi até uma cidade e encontrou com uma mulher em um poço. E essa mulher tinha um cântaro para pegar água. E o Senhor Jesus sentou no poço.
E Jesus, como homem, ele sentiu sede e pediu para a mulher: dai-me o que beber. E essa mulher virou para Jesus e falou: você não tem cântaro e o poço é fundo. Como tu, judeu, pede para mim, samaritana, do que beber? E Jesus falou para essa mulher: se tu conhecer quem é que fala contigo, tu pedirias água viva. E eu estou falando para homem e mulher aqui, eu não sei para quem que é. O Senhor Jesus hoje está lançando sobre você: eu tenho água viva. Eu tenho água para matar a tua sede. Eu tenho água para te fazer fortalecer e rejeitar a bandeja de Satanás. Eu estou falando de Efésios 2, do versículo 1 até o 10. E essa passagem, ela bate. Por isso que Deus é perfeito. Ele abre a mente do profeta e ele encaixa uma passagem uma na outra. O Senhor Jesus falou que Ele é a água que mata a nossa sede. É a água que renova nossas forças. É a água que conduz à vida eterna. Há uma água no mundo que vocês estão bebendo e estão morrendo. Mas o Senhor Jesus está falando que eu tenho uma água para a sua salvação. Eu tenho uma água que é para renovar as tuas forças. Se o mundo está te bloqueando, se o mundo está te alimentando, se o mundo está te amarrando, se o mundo está te acorrentando, se o mundo te fez uma muralha para te dividir, para te afastar, para te neutralizar na caminhada cristã, com essa aliança com Deus, eu quero falar que Jesus está falando para você: se você conhecer o Deus que você tem, hoje eu mato a tua sede. Hoje eu te dou o que beber. Basta você pedir. Não foi isso que Jesus falou? Se tu soubesse quem é que fala contigo, tu pedirias água. Está na hora de você pedir água. Fala assim: Senhor, mata a minha sede. Senhor, renova minhas forças. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua força. Sozinho eu não vou conseguir. Me ajuda a ser como tu foste, Pai. Santificado no teu nome e glorificando o teu nome. Essa é uma oração cristã. Essa é uma vontade cristã. Os 12 discípulos sabiam disso. Eles sabiam que ele, como homens, eram fracos. E eles precisavam ser renovados dia após dia com essa água, com esse espírito, com essa vontade. Você anda pedindo para Deus a renovação de forças? Ou você anda pedindo muito bens materiais? Está parecendo que o nosso Deus é um Deus de sorteado, sabe, fica pedindo coisas que eu entendo que você também queira, uma boa cama, uma boa casa, um bom carro, essas coisas é válido, mas isso é muito superficial. O chamado cristão é mais do que isso. O chamado cristão é para aqueles que estão morrendo. O chamado cristão é para aqueles que não têm mais força. O chamado cristão é para aqueles que o diabo é 24/48 acusando, falando: você não vale nada, você é uma pessoa que já é minha. Eu quero lançar sobre você: você não é do diabo. O diabo colocou na tua mente que você não é, que você não pode, que você não deve fazer. É mentira de Satanás, esse mentiroso. Você é uma pessoa chamada de Deus. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Você tem chamado de Deus. Você foi chamado. Você tem um propósito nessa vida. Você tem uma herança de Deus. Entenda. Você é aquele que Deus ama. Ele te amou independentemente. Eu não sei como você anda, como você está, como teu espírito está. Mas Deus está falando: chega de chorar. Chega de tanta briga, desavença, situações que não sei para quem é que Deus está falando isso. Chega.
Está na hora de você viver o melhor de Deus. E o melhor de Deus é falar do amor dele, que eu tenho certeza que a paz que o mundo não dá, ele vai te dar. Tem muitos que falam para mim, o mundo está caindo e você está muito sossegado, pastor. Eu sou um cara muito feliz e tenho paz em mim. Porque o mundo pode estar caindo, mas eu tenho certeza que existe um Deus que ele me garante e me dá a minha salvação. Tem coisas passando no jornal, situações. Eu não sou muito apegado a essas coisas. Porque hoje o jornal, né? Você vê que poucas vezes você vai ver uma notícia boa. Parece pregação do diabo. Parece o diabo falando. Eu matei, eu roubei, eu furtei, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Parece o altar do diabo falando 24 lá por 48 as obras dele. Sinceramente, se você ligar a televisão hoje, é sempre a mesma coisa. É mulheres nuas, é prostituição, é sexo, é droga, é orgia. Aonde está o amor de Deus? Uma das emissoras que eu tinha muito respeito era a Record. Ela é diz ser uma emissora cristã. Mas hoje em dia você vê que os filmes que passam, além dos filmes cristãos, as situações não falam mais, coincide com aquilo que é pregado. Antigamente, dia de domingo, a gente acordava de manhã, tinha aquele desenho bíblico. Não vejo mais. O que está acontecendo com os profetas de Deus? O que está acontecendo com os homens e mulheres de Deus? Se calaram? Ficaram mudos? Eu quero dizer que Deus vai levantar homens e mulheres nessa geração para falar a verdade. E para não ter medo de falar a verdade. Eu quero falar para você que você tem um chamado de Deus. Ainda está na hora de você se tomar vergonha nessa cara. E se posicionar. Foi Deus que mandou falar. Se posiciona hoje. Receba de Deus o dom gratuito, que é a salvação. E seja como Cristo. Seja o melhor. Porque nós, sendo como Cristo, nós somos os melhores. O bom, o ótimo, maravilhoso, grandioso é Jesus. Mas Jesus deixou os melhores na terra para fazer a obra dele. Porque ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Você não vale nada. Mas para Deus você vale muito. Como acabei de falar, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então tem promessa de Deus para você. Aquilo que você não consegue fazer, pode ficar tranquilo. Deus vai fazer para você. Para finalizar, vou estar lendo aqui versículo 9 e 10 de Efésios 2. Fala assim: não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Não das obras para que ninguém se glorifique. Como eu acabei de dizer aqui atrás, tem pessoas se glorificando através da palavra de Deus, através da obra de Deus. Tem pessoas recebendo benefícios próprios através da obra de Deus. Tem pessoas adquirindo riquezas através da obra de Deus. Tem pessoas falando até mesmo que Ele é Deus, usando a palavra de Deus. Tem pessoas fazendo situações usando a palavra de Deus. Tem pessoas que estão tirando benefícios. Eu não vou escandalizar não, que Deus me deu uma situação que eu não vou falar não. Oh, meu Deus. Fala ou não fala? Tem pessoas usando a palavra para pegar mulher no meio da igreja. Escandalizei agora, né? Tem pessoas pregando a palavra para fazer comunicação. Tem pessoas pregando a palavra para ganhar dinheiro.
Tem pessoas pregando a palavra para ter benefício e ter riqueza. Aonde está na palavra de Deus que nós seremos ricos através da palavra dele? Porque no versículo 9 fala assim, olha só, não das obras para que ninguém se glorifique. Olha só, você está se glorificando a si mesmo. Você está adquirindo riqueza? Isso é glória sua. Você está fazendo situações que através da obra do Senhor? É glória sua. Mas tenha certeza de uma coisa. Ai da onde vier o escândalo. Ai da onde vier o escândalo. Tiago fala, ai de vós líderes, porque vocês prestarão conta a Deus. Você é um instrumento de Deus para falar na cara de Satanás que ele não vai vencer. Ele não vai. O final dele é trágico. O final dele é destruição. Deus vai destruir o diabo. Deus vai destruir os seus anjos caídos, seus demônios. Deus vai destruir todos, homens e mulheres, que não acreditaram no Filho de Deus. Eu estou falando que é Bíblia, eu não estou indo contra o que a Bíblia fala. Então você está dizendo que Deus vai destruir o homem? Vai. Aqueles que negaram a Deus. Aqueles que não acreditaram no Filho de Deus. Porque, como o tema da palavra está falando, graça, presente de Deus, Ele é o meu presente. Ele é o teu presente. Ele é a porta de escape. Mas presta atenção. Ele é a porta de escape para você ter a salvação. Ele não é a porta de escape para você pecar e ficar pecando e ficar correndo atrás de graça, seu safado, mentiroso. Eita Deus. Ele é uma porta de escape para que você venha se arrepender. Ele é uma porta de escape para que você venha ter uma saída. Ele não veio para que você venha ter a graça e ficar pecando. Ele é uma porta de escape para que você tenha a oportunidade de não padecer junto com o diabo e seus demônios. Só que tem pessoas usando a graça do Senhor de qualquer jeito. Tem pessoas usando a graça do Senhor Jesus, sabe como? Hoje eu peço perdão, amanhã eu peco. Hoje eu peço perdão, amanhã eu peco. E vai indo dia após dia, está se enganando a si mesmo. Está se enganando, você sabe por quê? A Deus ninguém engana. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração. Para Deus não há pecado pequeno, nem pecado grande. Tudo é pecado. Ah, mas eu oro, eu jejuo, eu falo em línguas, eu curo, como eu acabei de falar. Pessoas podem curar no nome do Senhor? Pode. Pessoas podem libertar no nome do Senhor? Pode. Mas isso não te garante sua salvação. Porque como eu acabei de falar lá atrás, o Senhor Jesus falou, não se alegre com isso. Se alegre porque seu nome está escrito no livro da vida. Não se alegre porque você está lá colocando a mão em demônio e está expulsando. Não se alegre porque você está curando. Você deve se alegrar pela pessoa, mas não se auto-glorificar, não se auto-engrandecer. O Deus me usa, Deus faz, Deus através de mim, eu falo em línguas, eu tenho revelações. Quem faz é Deus. Tudo é para a honra e glória de Deus. E no versículo 10, para terminar, pois somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você sabia que você, como eu acabei de falar lá atrás, você é feitura de Deus, você foi feito por Deus? Só que se você foi feito por Deus, você foi feito para um propósito, uma situação. Você tem um chamado. Você foi feito para fazer as obras de Deus. Aqui a palavra está falando, vou repetir de novo. Pois somos feitura sua, criado em Jesus Cristo. Você foi criado em Jesus Cristo? Dá um amém. Você foi criado em Jesus Cristo? Mas tem uma pergunta. Para
as boas obras, as quais Deus preparou que andasse. Você foi feito para andar nas boas obras. E que tipo de obra você anda fazendo hoje? Se você foi feito por Deus e você recebe a palavra e você sabe que tem um propósito, você foi feito para um propósito, você foi feito para uma obra de Deus. Porque você é feitura de Deus. É um propósito, um chamado. Agora, se você tem chamado de Deus, você anda fazendo coisa que não deve, tem alguma coisa errada. O que a palavra está falando? Vou até repetir para depois não pecar, para não dizer que eu estou pecando. Só, pois somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Tem mais obra aqui? Ou só está escrito boas obras? Então, se você tem chamado de Deus, se você está fazendo a obra de Deus, você tem a obrigação de fazer boas obras. Porque não é você, mas é o Espírito Santo que vai fazer as obras em você, né? E as quais Deus preparou para que andassem. Ande nas boas obras. Eu aprendi há muito tempo atrás que eu deveria ganhar almas. Eu ia atrás de ganhar almas. Pois depois que eu tive um encontro com Deus, depois que eu saí de um ministério, eu tive uma revelação de Deus tão grande. E hoje eu aprendi que não é o Hélito que ganha. Não é o irmão que ganha. Não é a irmã que ganha. Quem ganha vida para Deus é o Espírito Santo. O segredo para o teu ministério crescer é esse. Quem ganha é o Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, a partir de hoje, eu quero profetizar na sua vida que o seu chamado é único. Cada um tem o seu chamado, mas é uma direção só. É único. E você se posicionar hoje, eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir. Eu quero também antecipar. Porque Jesus Cristo fez isso com seus discípulos. Quando ele falou que ia tomar do cálice, Pedro falou, permita-me para que eu tome esse cálice. Jesus falou, de modo nenhum. Só que depois Jesus falou, de verdade vos digo que vós tomareis do mesmo cálice. Então ele permitiu a situação. Então, mas Jesus estava advertindo que coisas iam acontecer, ia ser perseguido, ia ser morto por amor ao evangelho. Eu quero antecipar para você, grande é chamado de Deus na sua vida. Mas se prepara para uma boa briga. Você sabe por quê? Para você vencer, você também tem que saber bater. Você está entrando na carne. Não está entrando na carne. Para você vencer o diabo, você tem que saber bater. E você vai bater, sabe como? Através da palavra. Porque o próprio diabo, ele vai usar a palavra contra você. Fizeram isso com Jesus no deserto. O diabo usou a própria palavra contra Jesus. Mas Jesus veio com uma relação. A diferença vai ser essa. O diabo vai preparar armadilha. O diabo vai fazer situações para você pecar, para você brigar, para você... Você pode até mesmo cair em situações. Mas eu quero dizer para você que você ainda tem revelação de Deus. O mais fraco do cristão hoje, no mundo, ainda é mais forte do que o mais forte demônio, principado do diabo. Eu quero que, de novo, vamos repetir isso aqui. O mais fraco cristão hoje no mundo, ele é mais forte do que o mais forte principado de Satanás. O mais fraco, ele tem poder de pegar o principado, esfregar a cara dele no chão. Porque Deus dá autoridade para ele. Porque Deus te deu autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpiões. Isso significa que Deus te deu poder para tu pisar em demônios. Mesmo você sendo crente meia boca, ainda você tem autoridade para isso. E para finalizar, eu quero de novo aqui falar o tema da palavra. Graça, presente de Deus. Você recebe ela hoje em nome de Jesus? Você recebe esse presente? Se você recebe esse presente, dá um glória a Deus aí, escreve um glória a Deus. Recebe o presente de Deus. Renove sua aliança com Ele.
porque eu acredito que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão preparadas para aquele que busca o Pai em espírito e em verdade. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vou estar finalizando a live. Eu agradeço a participação de todos em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que seremos milhares em nome de Jesus. E eu creio que Deus tem grandes promessas para mim e para você. Irmão Itamar, receba essa palavra em nome de Jesus. A pastora Elisene também receba essa palavra em nome de Jesus. O irmão Edivan, receba essa palavra em nome de Jesus. E eu creio que os demais, que eu não estou conseguindo ver, receba essa palavra em nome de Jesus. Porque eu sei que Deus é contigo. Amém? Feche seus olhos, vou estar dando a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, as eternas consolações e o Divino Espírito Santo esteja com a amada igreja, porque se Deus é com nós, quem será contra nós? Se Deus é com nós, quem será contra nós? Meu nome é pastor Wellington, sou pastor da igreja ICD, Igreja Cristã de Deus, Cristo Nova Aliança. O tema é do nosso feito, a nossa aliança é com Deus. A nossa aliança é com Deus. Vá em paz em nome de Jesus, que você não peque mais e que Deus te proteja e te guarde, porque maior está em nós do que aquele que está